Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história da semana. Lembrando que essa semana é uma semana de recuperação, tá? Então, necessariamente, nem todos os alunos vão estar vendo essa aula. Essa semana, alguns alunos estão descansando, né? Mas aqueles alunos que não conseguiram alcançar os 12 pontos, tá? Eles vão ter que assistir esse vídeo e executar uma prova, tá? Algumas pessoas, alguns alunos estão entrando em contato e perguntam assim: como eu vou saber que eu estou de recuperação, professora? Bom, simples. Somente os alunos de recuperação que vão estar recebendo a avaliação, tá? Então, por exemplo, eu postei essa aula, tá? Ao mesmo tempo que eu postei essa aula, eu vou postar a prova e vou direcionar a prova somente para os alunos que estão de recuperação. Então, se você recebeu a prova, é porque você está de recuperação, é porque você não completou os 12 pontos. Então, a partir daí, você precisa assistir a aula e fazer a prova. Bom, como né, os conteúdos geralmente de história do terceiro ano são bastante vastos, são bastante extensos, eu selecionei dois conteúdos que um está interligado com o outro. É um assunto muito importante, é um assunto bastante pertinente em várias provas, em vários vestibulares, que é a Revolução Francesa. Na verdade, se você ver nesse título aí, nós temos três tópicos, né? Que um é uma sequência do outro. Nós temos o fim do antigo regime monárquico, né? Nós temos a Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, né? Onde uma história está acoplada à outra. Não tem como, né, falar de fim do regime monárquico se não falar da Revolução Francesa, que foi o marco, né, desse fim desse absolutismo monárquico, né? E logo em seguida a era napoleônica, né? Onde surge a figura de Napoleão, né? Um grande imperador francês, né? Que vai tentar expandir, né, o Império Francês, né? Através das suas conquistas, tá? Então, eu selecionei esse assunto para nossa aula de recuperação. Esse assunto, né, nós tratamos desse assunto no início do segundo bimestre. Então, eu não vou pegar nada lá do primeiro bimestre, né, para colocar na recuperação, porque talvez fique algo muito extenso. E como o nosso vídeo não é um vídeo muito extenso, é um vídeo bem curto, né, então eu selecionei esse assunto para a gente poder entender um pouquinho mais e em seguida você poder executar a sua avaliação de recuperação. Lembrando que essa avaliação, ela contém 10 questões, sendo 9, né, 9, não sei se eu tirei esse 9, sendo 9 objetivas, né, a de marca X, e uma é dissertativa, aquela que você precisa responder. Ok? É no mesmo estilo da avaliação que vocês fizeram agora no segundo bimestre. Todas as questões vão vir juntas num único arquivo e você vai responder assim: número 1 A, número 2 C, número 3 D. Aí vamos supor que a número 5 seja resposta. Você vai escrever a resposta da 5 e vai prosseguir dando as opções que você, obviamente, vai estar marcando como as corretas, ok? Então, vamos dar início aqui falando um pouquinho sobre esse assunto tão pertinente, esse assunto, né, da Revolução Francesa, que é um marco na nossa historiografia, né? A Revolução Francesa, ela marca o início da nossa idade contemporânea, em 1789, ok, galera? Então, vamos lá, né? Eu começo falando, né, sobre o fim do antigo regime. Bom, antes disso, a gente vai ter que fazer, né, uma análise, né? A Idade Média é onde predomina o feudalismo, né, aquele sistema, né, de organização político-econômico, onde as pessoas moram num feudo totalmente rural, né, com a mão de obra servil, onde o servo, na verdade, ele não é escravo, mas ele se encontra preso, né, na terra, diante dos olhos do senhor feudal, devido às dívidas que ele acaba acumulando ali, devido à moradia, devido à alimentação, devido à proteção que aqueles servos possuem dentro do feudo, né? E aí a gente tem, né, após a Idade Média, a Idade Moderna, tá? E depois da Idade Moderna tem o início da Idade Contemporânea. E aí nesse esquema aí a gente vê que na Idade Moderna
O sistema político que vai priorizar na Idade Moderna vai ser o absolutismo, né? Onde os reis vão acabar, né? Antes, na Idade Média, o poder era descentralizado, existia a figura do rei, mas era uma figura mais representativa, né? Na verdade, cada feudo, cada senhor feudal liderava o seu feudo, e aí nessa transposição para a Idade Moderna, né? Os reis vão acabar centralizando o poder, quebrando essa história de senhor feudal como o líder, né? Então, o poder vai estar mais centralizado nas mãos do rei, tá? O modelo econômico vai ser o mercantilismo ou mesmo capitalismo comercial. Mercantilismo é aquilo que visa o acúmulo de riqueza. Então, para isso, eles vão explorar, né, matéria-primas, vão explorar mão de obras, vão explorar novos locais para poder estar explorando, né? O tipo de cultura, né, desse período da Idade Moderna vai ser o renascimento cultural e científico, onde as pessoas, através do humanismo, vão ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma que vai rebater os dogmas até mesmo da Igreja Católica. Igreja Católica é essa que durante a Idade Média ela era o centro do saber, né? O teocentrismo, né? Que tudo era explicado nas bases da doutrina de Deus, Deus sobre todas as coisas, Deus é a explicação para tudo. E aí na Idade Moderna, né? Com essa cultura, esse renascimento cultural, esse renascimento científico, onde agora as coisas são comprovadas através da razão, tá? Vai estar dando uma nova forma das pessoas pensarem, uma nova maneira, né? E rebatendo principalmente a Igreja Católica, surgindo novas igrejas, né? Com a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, o Anglicanismo, enfim. E como acabei dizendo aqui, né, a questão religiosa, a gente vai ver o início, né, do surgimento dessas outras igrejas que hoje a gente nomeia de igrejas evangélicas, né, que foi a Reforma Protestante, que foi uma grande reforma religiosa, com o surgimento, né, Martinho Lutero sendo precursor dessa Reforma Protestante, né, Martinho Lutero que começou a ir contra os dogmas da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências, a simonia, venda de objetos ditos sagrados, e a gente vê a partir daí Lutero, né, indo contra esses dogmas e reavaliando, né, criando seus próprios, né, mandamentos, né, e criando novas igrejas, ok? E aí a gente vê o início da Idade Contemporânea com o marco da Revolução Francesa, que a gente vai dar início ao capitalismo. É aí quando os burgueses, enfim, né, eles vão conseguir participar, burgueses esses que já vinham desde a Idade Média, aos poucos, com o seu comércio, né, crescendo cada vez mais, né, mas não podia ter participação política, né, e a gente vê nessa Idade Contemporânea essa Revolução Burguesa, Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, podemos dizer assim, que é uma luta da burguesia para poder estar entrando, né, nessa política. Então, como eu acabei de falar aí, né, tudo isso que vai acontecer na Idade Moderna vai acabar sendo promovida pela burguesia, galera, tá? Olha aí, ó, eu apontei aí para vocês, ó, tá? Na Idade Moderna a gente vai ver esse antigo regime, né? Esse absolutismo, né? Esse mercantilismo, tudo promovido através da burguesia, né? Os burgueses vão se aliar aos reis, os burgueses, né, vão tentar, né, ganhar vantagem, né, até mesmo títulos de nobreza, né? E a partir daí vão surgir as revoluções burguesas, tá? Revolução burguesas essas a gente pode citar, né? As revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, né? Com o seu lema liberdade, igualdade, fraternidade. Então, aí os burgueses, né, iniciando, né, tudo isso aí. Bom, isso aqui é um esquema mais ou menos para a gente ter noção, né? É que a gente viu o desenvolvimento das cidades, né? E durante o feudalismo, né, a burguesia ela ia enriquecendo cada vez mais, acumulando riqueza, tá? Vai ter um momento que vai acontecer essas revoluções burguesas, onde os burgueses vão começar a contestar, querer participar da vida política, né, da sua sociedade, e a partir daí vai surgir uma nova forma, um modelo econômico que vai ser o capitalismo, né, através desse capital de giro, né, compra, venda, e você acumula riqueza, acumula através do lucro, né, e investe cada vez mais e enriquece cada vez mais, tá? E embaixo, né, tem mais ou menos uma linha, né,
uma linha do tempo, marcando mais ou menos o surgimento da burguesia, né, lá na Idade Média, e eles vão começar a enricar, né, iniciando na Idade Moderna com as grandes navegações, até eles chegarem na Idade Contemporânea, onde eles vão criar as indústrias. As indústrias, elas são criadas, né, pelos grandes burgueses, né, aqueles grandes burgueses que lá atrás, muitas das vezes, né, eram traficantes de escravos, de alguma forma eles tinham algum dinheiro que acabaram investindo nisso daí, né? Fazendo comércio, né? Lá o comércio com as Índias, quem fazia essa transação também eram os burgueses. E prosseguindo aqui, conceito de revolução. Vamos ler isso aqui, ó. Série de acontecimentos econômicos, políticos e culturais, na maioria das vezes, impulsionados por insurreições armadas e dirigidos numa primeira etapa no sentido de destruição dos regimes sociais historicamente condenados e por isso injustos. Eu costumo dizer para vocês, gente, que a palavra revolução é algum movimento que acontece que vai causar uma mudança na sociedade. Mudança essa, mudança cultural, mudança política e muitas das vezes mudança econômica. Então, a Revolução Francesa foi uma revolução desse caráter. A Revolução Francesa ela vai mudar a sociedade, a forma de pensar, o modelo político e econômico de uma sociedade também e culturalmente falando, ok? Vou passar isso aqui desse conceito, né, de revolução. E, enfim, vamos, né, para o conceito da Revolução Francesa. Ok? Vamos lá, deixa eu dar prosseguimento aqui. Bom, como tudo começou, né? Vamos acompanhar aqui o nosso slide, onde ele vem dizendo assim, olha, no final do século XVIII, diversos setores da sociedade francesa se uniram para pôr fim ao absolutismo, né? A gente vai ver a França, né, onde o rei enricava cada vez mais, a população passava fome. A França não era a França que nós conhecemos hoje em dia, que é um polo cultural, turístico, nada disso, né? Era um país, na verdade, com muitas cidades, sem saneamento básico, cidades fedentinas, né, propícias, né, a várias doenças, né? Então o povo passava fome, né, não tinha ajuda do rei, enquanto o rei cada vez mais vivia através dos altos impostos, vivia no luxo, juntamente com a corte que morava, né? E aí quem vai liderar esse movimento vai ser nada mais nada menos que os burgueses, né? Os burgueses vão liderar esse movimento, pois na verdade eles queriam expandir os seus negócios, né? Negócios esses que acabavam sendo um pouco restritos pelo rei, né? Porque o rei sabia que os burgueses possuíam dinheiro. Então, na verdade, os burgueses eram aqueles que pagavam maior taxas de impostos, né? Que era uma forma, né, do rei ganhar mais dinheiro. As massas populares elas foram estimuladas pelos ideais iluministas, né, na época que já estavam se expandindo, ideais esses que vão vir com ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que também vão acabar aderindo a esse movimento. E o movimento da Revolução, tá? Ela vai ter uma cara da burguesia, como a gente está vendo aí, tá? Tudo vai ficar com a cara da burguesia. E a Revolução Francesa é considerada um marco inicial da história contemporânea, como eu disse para vocês, né? Ela vai marcar o início o final, né, da Idade Moderna para início da Idade Contemporânea. E ela vai inspirar vários movimentos de libertação em várias partes do mundo e vai abrir caminho definitivamente para esse novo sistema político que já estava surgindo e agora vai ser efetivado de vez, que é o capitalismo, tá? Então, às vésperas da Revolução, tá? A França já estava passando por uma grave crise econômica, tá? E essa crise econômica, o que estava gerando essa crise econômica? Então, nós temos aí, ó, a economia era predominantemente agrária e ainda mantinha estruturas feudais. Então, a França ainda era um país que mantinha muitas estruturas feudais, né? Dá uma coçadinha aqui nas minhas costas, aqui. Problemas climáticos, né, que acabavam interferindo nas colheitas, né, e aí não conseguia abastecer as cidades, como eu falei, né, começou a vir a fome, né, em muitas cidades da França, déficit crônico causado por enormes gastos públicos esse que é o luxo do rei, o luxo que é a corte, né, que era bancada pelo rei. Despesas com guerras também, nós vamos ver a França, né, se metendo na Guerra dos 7 Anos e também se intrometendo lá na
independência dos Estados Unidos, e isso gera custos, né? Nós vamos ver uma crise da indústria que não conseguia competir com a indústria da Inglaterra. Então a França até tenta se industrializar, mas que não consegue competir com a grande, né, Inglaterra, que já estava todo vapor, né? E aí a gente vê um clima de miséria, fome e o povo sem esperança, um povo desacreditado do seu governo. Tá? E aí a gente vai ver que a sociedade da França era uma sociedade estamental. Galera, preste atenção. O que é uma sociedade estamental? Já falei isso nas minhas aulas. Sociedade estamental. A palavra estamental, ela vem da palavra estático. Estático, como você já estudou talvez em física, em química, algo estático, aquele que começa de um jeito e vai daquele jeito até o final. Então a sociedade estamental era uma sociedade que já provinha lá da Idade Média. É aquela sociedade que, se você nasceu escravo, você vai ser escravo até a sua morte, né? Se você é servo, você nasceu numa família de servos, você vai ser servos até o final. Se você é nobre, independente se você tem dinheiro ou não, você tem sangue nobre, você vai ser nobre até o final da sua vida. E dificilmente, não é que não acontecia, mas dificilmente uma pessoa conseguia sair de um estamento para outro, né? A gente vê muitos filmes da Disney que retratam isso, né? A princesa e o plebeu, né? Ou então o príncipe que acaba se apaixonando por uma plebeia e acabam casando, né? O pai não quer, o pai do príncipe, porque eles querem casamento arranjado. Então tudo isso aí é um reflexo, né? Esses filmes, né, infantis da Disney é um reflexo realmente da nossa história de como que era. E a gente vê essas sátiras aqui, né? Essas charges que eu já cheguei a passar para vocês. Essa charge aí que está à sua direita, né? A gente vê, né, nobres, né, nas costas, né, sendo carregado pelos servos, né? A gente sabe que é o servo, né? Porque na verdade a gente vê aí ele com a enxada, né, lavrando a terra, enfim. Então era mais ou menos isso que acontecia, né? O rei, a nobreza ficava sobre, né, os servos, né, que era a mão de obra, né? E nós vemos também, né, a burguesia também, né? Olha aqui, a gente vê uma segunda charge aqui, ó, dos nobres e também da igreja, né? Onde está jogando um fardo, uma pedra pesada sobre os burgueses, que era um fardo, que era onde os burgueses pagavam as mais pesadas taxas, eram os burgueses que pagavam. Tá? E como estava dividido os estados gerais, né? Esses estamentos, como eram divididos esses estamentos na França? Então aí a gente tem a França nessa época, ela era dividida em 3 estados, estamentos, tá? É a mesma coisa. A gente vê o primeiro, o segundo e o terceiro estado, como você lê aí no nosso slide. A França era um país agrário, tá? Totalmente agrário. De 25 milhões, 20 milhões ainda viviam no campo. Então não é a França que a gente conhece hoje em dia, tá? E a gente vê o primeiro estado, é aquele que está no topo, tá? A gente tem o clero, que é a igreja. E em segundo estado a gente tem a nobreza. Galera, o rei, ele fazia parte da nobreza, tá? Por mais que o rei, ele fosse do segundo estado, mas a igreja não estava acima do rei, tá? Só para você entender isso. E o terceiro estado, a gente vê composto, né, pela alta, média e baixa burguesia, que é os sans-culottes, né, os camponeses, né? Então a gente vê aí e outro detalhe que você não pode esquecer, somente o terceiro estado pagava impostos, principalmente os burgueses, é onde tinha os impostos mais pesados. Então a gente não via o clero pagando impostos e nem a nobreza, que também não pagava impostos. Bom, aí falando do clero, que representava o primeiro estado. O clero era composto, né, por 2 estamentos. O alto clero, né, onde tinha as pessoas, né, mais importantes, né, bispos, abades, cônegos, né, que eram provindos de famílias nobres. Essa riqueza econômica do alto clero tinha como base o recebimento do dízimo, né, e também a propriedade imobiliária da terra, né. A Igreja Católica foi uma grande detentora de terras. Então ela recebia, tipo, aluguéis de terras, né? De aluguéis de terras para poder plantar, cultivar, enfim. E a gente vê também o baixo clero, que é onde tinham padres, vigários, né? Onde eles eram economicamente pobres e formavam mais ou menos uma plebe eclesiástica.
Aqui a gente vê o segundo estado, né? A gente vê, né, uma nobreza aí tem dividido essas nobrezas aí, mas isso não é tão importante para a gente não, tá? É só em prol mesmo de conhecimento. A nobreza cortesã, que vivia no palácio do rei, recebendo pensões da monarquia. Nós temos a nobreza provincial, que vivia nos campos às custas dos rendimentos feudais, né, recebido, né, das suas terras, e a nobreza de toga, que era formada por burgueses que acabavam comprando esses títulos, né? Compravam títulos e cargos políticos de privilégio, né? O dinheiro sempre falando mais alto. E o terceiro estado, aquele que mais pagava impostos. A gente tem aí a burguesia e temos também trabalhadores. Nós temos a grande burguesia, que eram banqueiros, poderosos empresários e até mesmo grandes comerciantes, né? Nós temos a média burguesia, que eram alguns profissionais liberais, né, como médicos, advogados, professores, né, e médios comerciantes. Nós temos aí a pequena burguesia, que eram pequenos comerciantes, né, e pelos sans-culottes, né, camada social urbana, onde tinham artesãos, aprendizes de ofício, assalariados e até mesmo alguns desempregados, né, marginalizados. E por fim nós temos os camponeses, que eram aqueles servos que ainda estavam presos às obrigações feudais, né? Como nós vimos ainda lá na Idade Média. Pois é. E que eram os sans-culottes, gente? Esses sans-culottes, tá? Que eram agregados, né, de patriotas, né, recrutados na defesa da Revolução. Eles eram chamados assim por causa de umas calças que eles usavam, né, que tinham o nome de sans-culottes, tá? Tá? O que é o terceiro estado? É tudo, né? Não foi à toa que o monarca, né, Luís XIV, eu não estou lembrado agora, que ele falou a célebre frase, né, o estado sou eu, né, que era o rei Sol, enfim, né? Então o terceiro estado é tudo, né? É tudo porque ele que dá, a partir do terceiro estado é que sustenta tudo, né? O que tem ele sido em nosso sistema político? Nada, porque na verdade ele só paga impostos, mas ele não tem participação. E o que ele pretende? Ser alguma coisa, com certeza, principalmente a alta burguesia, ok, gente? Então, vai ser a alta burguesia que vai começar a plantar aquela sementinha na população, vamos lutar, vamos aí. Bom, e aí, com tanta reivindicação, foi formado a Assembleia dos Estados Gerais, né? Deixa eu ver se eu achei que tá me machucando aqui. Tá? Lá nós temos aí, ó, o Palácio de Versalhes, né, local onde aconteceu essa Assembleia Geral dos Estados, existe até hoje como grande ponto turístico, né? E eles foram fazer uma votação, né? Então vamos lá, vamos votar para ver se o terceiro estado pode ter participação aqui, né? Para ver se o terceiro estado, né, para ver se a gente vê outras pessoas para também continuar pagando impostos, tal. Só que o que acontece, tá? O voto foi o seguinte, ó. Voto por estado, o terceiro estado nunca vence, assim estava determinado. O que acontece? Eles vão estipular que tinha que ser, né, um voto por cada estado. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho 3 estados, né? Se o primeiro e o segundo estado, né, votar, tá, que o terceiro estado precisa continuar pagando impostos, vão ser 2 contra 1, que é o terceiro estado. Já o terceiro estado, ele reivindicava, ele falava que tinha que ser voto por pessoa, porque, obviamente, como o terceiro estado tinha muito mais componentes, eles iriam acabar vencendo. Então, foi mais ou menos isso aí, ó. Voto por estado. O terceiro estado nunca ia vencer, né? Porque seria 1 para cada um, seria 2-1. Agora, se fosse voto por pessoa, o terceiro estado, ele iria vencer. Bom, a partir daí o rei acabou não aceitando essa proposta do terceiro estado de ser a votação individual, tá? E aí os membros do terceiro estado e alguns do segundo e do primeiro, né? Eles acabaram declarando-se numa Assembleia Nacional Constituinte em 1789, né? Aí a gente vê essa célebre, né, imagem da Revolução Francesa, onde a gente tem o símbolo da liberdade guiando o povo, ok? E a gente vê quais as etapas da Revolução Francesa, né? A gente vê o período, né, da Assembleia Nacional, tá? A gente vê o período da Convenção Nacional, o período segundo, né, do terror e o período do diretório, tá? Período da Assembleia Nacional, tá?
como eu disse para vocês, né, vai ser proclamada essa Assembleia Nacional Constituinte, onde o povo toma, né, a Bastilha, né? O povo acaba se revoltando por causa da votação, né? Por causa que o terceiro estado perdeu, e aí eles tomam a Bastilha. Então, esse é o período do grande medo. A Bastilha, na verdade, era uma prisão onde estavam presas muitas pessoas que iam contra o rei. Então, eles tomam a Bastilha, que simbolizava uma fortaleza, né? Simbolizava o poder da monarquia real francesa. E eles tomam, tá? E aí, alguma coisa, o que a Assembleia faz para tentar conter o povo, né? Ela acaba com os direitos feudais, beleza, tá? E a Assembleia também vai aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai estabelecer a questão da igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade individual, para tentar um pouco acalmar, né, o povo que ali está, né? E aí, por essa Constituição Civil do Clero, os membros da igreja passam a ser funcionários civis do Estado e acabam dividindo-se em dois grupos, os juramentos e os refratários. Tá? Luís XVI ele tenta fugir do país, né? Porque a França estava tomada pelo terceiro estado, né? Só que ele acaba sendo preso, né? E levado de volta a Paris e ficou ali preso há algum tempo, tá? A Áustria e a Prússia, né, através do Tratado de Pillnitz, eles ameaçam até mesmo invadir a França durante esse período para tentar restabelecer o absolutismo. Mas aí cada vez mais crescem as forças revolucionárias, né, aonde a população, né, vai contra a monarquia, esse absolutismo. Aí a gente vê uma imagem, uma pintura, né, da queda da Bastilha, né? Que é o período chamado Grande Medo, que é onde as pessoas vão para a rua, né, começam a queimar, botar fogo em vários locais, modos de reivindicar, tá? Bom, e aí é votada a primeira Constituição Francesa, né, logo, né, uns 3 anos após, né, essa revolução, onde o povo foi para as ruas e tal, e foi declarado, né, a dissolução da Assembleia Constituinte. E foi eleito uma Assembleia Legislativa, onde a maioria dos membros seriam parte da alta burguesia, né, que seriam favoráveis, né? E a gente vê a divisão de grupos. É aquilo, né? A burguesia já conseguiu o que queria, então agora ela vai parar um pouco com a guerra. E a gente vê, né, esse terceiro estado se dividindo em girondinos e jacobinos, né? Os girondinos, né? Os jacobinos, como você pode ver aí, eram uma minoria. Eram aqueles mais pobres, pequena e média burguesia. Já os girondinos era a alta burguesia, era aqueles, né, mais importantes. Então, eles acabam se separando. É aquilo, né? Usou o povo, já conseguiu o que queria, agora sai que agora o grupo é meu. Então, aqui, ó, eles acabam se separando. É a partir daí que vem, é nesse momento que surge, né, o que hoje na política a gente chama de direita e esquerda, né? O direita é os girondinos, aqueles que têm mais poder, né, que representavam a alta burguesia e queria evitar, né, uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Então, a direita queria excluir os mais pobres, né? Usou eles no momento da revolução, mas agora que eles já conseguiram o que eles queriam, ó, vamos excluir. E os de esquerda, que eram os jacobinos, que eram uma baixa burguesia, onde defendiam uma maior participação popular no governo. Foram liderados por um tempo por Robespierre e Saint-Just, né? Esses jacobinos, eles eram totalmente radicais e defendiam também profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os pobres, né? Esses jacobinos, eles eram grupos políticos mais radical da convenção. E a gente vê, né, uma linha do tempo aqui, né? Não uma linha do tempo, mas uma cronologia. Né? Em 1792, Luís XVI, ele acaba sendo forçado pela burguesia a declarar guerra, né, à Áustria e à Prússia. Em mesmo ano, né? A gente vê o povo de Paris, né, ocupando o Palácio de Tuileries e aprisiona o rei e a família real, e ele forma-se uma comuna em surreal de Paris. Né? Eles foram liderados principalmente por Robespierre, né? E acontece o massacre de setembro, onde tropas francesas vão acabar derrotando os prussianos e os austríacos na Batalha de Valmy. Tá? Nesse mesmo ano, em setembro, a Assembleia Legislativa é substituída por uma convenção nacional e eleita pelo sufrágio universal masculino. Qualquer homem ele pode, né, votar.
tá? E no mesmo ano, também em setembro, é proclamada uma república na França, tá? E aonde o rei ele é guilhotinado acusado de traição. Tá? É a primeira vez que um rei monarca absolutista ele é condenado à morte. Então isso foi um marco para a história e até mesmo para as pessoas que acreditavam que o rei absolutista ele era um designado de Deus. Então muitas pessoas acabavam aceitando, né, as arbitrariedades que o rei fazia, que as pessoas mais humildes acabavam acreditando naquilo. Né? E quando o rei é guilhotinado, a gente vê aí um dos homens mostrando a cabeça e falando: ele não é um Deus, ele é um homem como todos nós. Olha aqui, ó, o mesmo sangue que corre na veia dele corre na nossa veia. Então, né, a população, né, acaba, né, nesse momento uma nova maneira de pensar também que os reis não eram endeusados assim como eles pensavam. Né? Maria Antonieta também é guilhotinada, né? Vou passando algumas coisas aqui, ó, execução, né, de Maria Antonieta também. Aí a gente vê um ano depois acontecer na Era do Terror, onde vai começar uma luta no interior, né? Grupos de revolucionários vão acabar, né? Aqui, ó, Robespierre, né? Com a vitória dos herbertistas, Robespierre assume o poder. Grupos conservadores assumem o poder através do golpe, né, do 9 Temidor. E a gente vê o último período, que é o período do diretório, onde o poder executivo ele passa a ser exercido por 5 diretores. O legislativo ele é confiado a 2 câmaras, que é o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos 500. E aí começa uma campanha da Itália comandada pelo general Napoleão Bonaparte, tá? É descoberta, né, a Conjura dos Iguais, movimento popular liderado por Graco Beffier, tá? Napoleão inicia uma campanha no Egito contra a Inglaterra e aí forma-se uma segunda coligação contra a França e depois de retornar do Egito, Napoleão ele acaba derrubando esse diretório através de um golpe, né? O golpe 18 Brumário, né? Porque foi a data que ele fez isso. E aí a gente ele toma o poder e a gente fala que começa a partir daí a era napoleônica, tá? E a gente vê aqui a Revolução Francesa através da arte, né? Muitas charges, muitas pinturas de época, tá? Deixa eu ver aqui, calma aí, dei passando aqui, ok? Bom, galerinha, aqui ó, alguns símbolos, alguns personagens símbolos da Revolução. Então nós temos aqui a Bastilha, né, que é o símbolo, né, o símbolo da monarquia, e foi tomada, né, pelo Terceiro Estado. Robespierre, Danton, Marat, a guilhotina, o rei Luís XVI, Maria Antonieta, tá? Enfim, a gente vai encerrar por aqui, tá? Espero que você tenha compreendido legal, espero que você tenha conseguido entender um pouco mais. E a nossa provinha vai ficar lá, tá bom? Então, se você recebeu a provinha, é porque você ficou de recuperação e você vai ter até sexta-feira para poder estar fazendo, tá bom, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.